Agora tá gravando. Então, como eu ia falando, né? A gente tem esse algoritmo para eu passar de Graph7 para o Ladder, né? E é como se fosse uma receitinha de bolo que eu tenho que seguir para eu conseguir fazer isso da melhor forma possível e sem erros, tá? Então, basicamente, vou utilizar memórias auxiliares, né? Aqueles lá no Zélio, a gente representa ela pelos M's. Em todos os CLPs, normalmente vai ter M e alguma coisa, né? No Zélio, a gente tem M1 até M33, se eu não estou equivocado. 33 ou 31. Acho que é mais provável que seja 31. E aí eu vou relacionar essas memórias auxiliares a transições e etapas, né? A gente sabe que no Graph7 a gente tem essas duas questões que a gente não tinha no Ladder, né? Que são as transições e etapas, e eu vou utilizar as memórias auxiliares para representá-las, tá? Então, as transições, né, o que é que vai acontecer nelas, né? As transições, quando eu tiver no nível lógico 1, isso quer dizer que a transição é habilitada, né? Quando a transição é habilitada, significa que eu passo de uma etapa para outra, né? Vocês devem lembrar dessa questão aí, né? E as etapas, quando ela está em nível lógico 1, isso significa que a etapa está ativa. Claro, se ela está em nível lógico 0, isso significa tanto que a transição não está habilitada e que a etapa está inativa, tá? Então, a partir dessa questão das transições e etapas sendo memórias auxiliares, eu vou ter equações lógicas que vão modificar esses bits de acordo com as mudanças das variáveis, né? Então, as variáveis vão sendo modificadas, né? E conforme elas são modificadas, eu vou ter etapas que vão estar ativas, outras não, e as transições vão ser habilitadas conforme as condições vão sendo atingidas, tá bem? E o algoritmo ele será executado em um laço infinito, né? Ou seja, ele vai estar executando, vai estar no loop ali até que eu diga para ele parar, né? Como é no Ladder, por exemplo, né? Ops. O que é que eu fiz? Aí. Então, a sequência de procedimentos que eu vou seguir, né? Vocês ainda estão aí, né? Ninguém está falando nada, parece que estão entendendo tudo. Então tá bom. O Vinícius Radol também não me deu bom dia, não, cara. Tristeza, cara. Mas tudo bem. Seguimos a vida, né, cara? Alguns dão bom dia, outros não, né? Então, a sequência de procedimentos, né? A primeira coisa, nós vamos fazer o que nós chamamos de Graph7 nível 1, ou vamos chamar de Graph7 nível 1, que é aquele Graph7 comportamental, né? Que basicamente ele vai dizer como se relacionam as etapas e as transições, tá bem? E aí ele tem esse funcionamento lógico, e eu não vou estar me atendo a quais são as ações, por exemplo, cada uma dessas ações vão estar relacionadas às quais entradas do CLP, né? As ações ou as condições das transições. Só vou dizer que, ele é necessário que tenha esta transição, ou que tenha esta condição para sair da etapa 1 para a etapa 2, tá bem? Na segunda fase, a gente vai fazer o que nós chamamos de criação da tabela de associações. Então, eu vou associar as memórias auxiliares do meu CLP a cada transição e etapa. Ou seja, eu vou fazer uma tabelinha só para relacionar essas duas coisas, né? Porque lá no Zélio, por exemplo, a gente tem M1 até M, sei lá quanto. E as minhas transições, elas vão ser chamadas de outra forma. Então, eu vou só dizer M1 está relacionado com a transição 1, 2, né? Transição da etapa 1 para a etapa 2, né? Então, eu tenho que fazer essa relação para depois eu não acabar me perdendo nessas relações, tá? Daí,
Na terceira etapa, a gente faz o nível 2, ou seja, o graph7 tecnológico ou implementação, que aí devem ser fornecidos o nome e o endereço na saída do CLP. Então, eu vou estar fornecendo todos os dados necessários para eu conseguir chegar no meu LEDER, tá? E daí, na última etapa, eu faço um programa LEDER a partir das equações de transições, etapas e ações, tá? É bem importante, eu acho que num slide mais para frente eu vou frisar isso mais, né? Mas é importante que esta ordem, transição, etapa, ação, ela seja seguida na hora de desenvolver o LEDER, tá? Eu não posso fazer meio na loucura, tenho que primeiro fazer todas as transições, depois todas as etapas, depois todas as ações, tá bem? Então, o programa deve conter a ativação da etapa inicial, né, que é aquela, vocês devem lembrar que tem uma diferença de simbologia entre a etapa inicial e as etapas subsequentes, né, a etapa inicial, até a simbologia dela é diferente, onde ela contém 2 quadrados em volta, né, e essa etapa inicial, ela pode ser, normalmente ela é feita só para iniciar o programa e ela vai para uma outra etapa, né, isso pode ser feito através de um bit de início de varredura, que eu acredito que nós falamos, tem 99,9% de chance de 99,9% de certeza que eu falei sobre isso, que é um bit que quando eu inicio o meu CLP, ele só vai ficar em nível alto na primeira varredura do programa, né? Depois ele vai para 0 e nunca mais vai voltar para 1, a não ser que você reinicie o teu programa, tá? E ele só é executado uma vez. Aí eu tenho que fazer detecção de bordas no instante em que as entradas mudaram, né, de desligadas para ligadas, ou quando as etapas são ativadas, né? Que aí eu faço um set ou reset de cada uma delas, tá? Daí eu tenho que fazer as equações de transições, né? Que aí eu vou usar aquela questão de lógica booleana, né? Quando eu tenho um E, seriam multiplicações, e quando eu tenho um OU, seriam soma, né? Então, assim que eu vou fazer as equações, e aí eu tenho que lembrar de fazer a desativação ou ativação das etapas anteriores ou posteriores às transições disparadas, né? Então, quando eu disparo a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, né? Mas quando eu disparo uma transição daqui, a etapa que estava em cima, ela fica inativa, e a que está embaixo, ela se torna ativa, tá? Então, aí eu fico, aí depois também a ativação das ações associadas às etapas, né? Então, tem que ter isso aí também, né? Não adianta eu estar na etapa se eu não ativar as ações de cada uma delas, tá? Então, aquilo que eu falei de novo, né? Para que esse método funcione, eu tenho que no LEDER seguir essa regra aqui: transição, etapa e ações. Na aula que a gente hoje vai falar sobre transições e etapas. Na aula da próxima semana, a gente vai falar de ações e vamos desenvolver alguns exemplos, né? Práticos. Tá bem? Então, vamos lá. Falando primeiro de etapas, que ele é mais simples, né? As etapas, né, pessoal, seriam esses quadrados aqui, né? Cada quadrado desse é uma etapa, que eu tenho uma etapa 10, etapa 15 e etapa 20, né, nesse diagramazinho, né? Então, representando ele com as variáveis lógicas, né, booleanas, eu vou usar as variáveis de memória do meu CLP, né? E aqui é interessante eu sempre chamar com algo relacionado à etapa, né? Se a etapa é 10, então vamos chamar ela de x10, né? Uma etapa x, toda etapa eu vou colocar x e eu coloco embaixo lá o número da etapa. Tem gente que coloca números grandes, eu prefiro colocar sequencial ali, né? 1, 2, 3 e assim sucessivamente, e a etapa inicial sendo a 0, né? Então, aqui está x10, x15, x20, né? Então, qual é a questão, né? Se o xi, onde o i é o número da etapa, estiver ativa, né? Então, isso quer dizer que essa memória tem que estar em nível alto, né? Ou seja, igual a 1, né? Então,
lá no Zélio Soft, né, a gente vai chamar cada uma dessas aqui M1, M2, M3, né, pelo nome vai ser equivalente ao X10, X15 e X20. Eu recomendo, tá, pessoal, vocês utilizarem aquela parte de comentário que tem da memória também, né, lá no Zélio, não sei se vocês se recordam lá, tem as entradas, né, o M1, e lá no final, mais à direita na tabelinha relacionada às memórias, tem lá uma parte de comentário. Coloca ele lá para quando você estiver desenvolvendo o Ladder, você consegue mostrar ele no Ladder ali para você ter certeza que você está usando a memória correta, tá bem? Então, seria aí, aqui então seria basicamente isso aqui de etapa, tá? Não tem mais muita coisa relacionada a isso. Só tem a questão da etapa inicial, que seria o bit de varredura, né? O first scan, que ele chama, primeira varredura, né? A grande maioria dos CLPs possui isso, né? Hoje, os mais atuais e tal, os da Siemens todos têm. Normalmente, ele vai ser esse bit aqui, o SM0.1, né? E ele só vai estar ativo nesse primeiro ciclo, né? Na verdade, o Siemens, ele tem vários outros, né, bits, né, que ele já tem função específica. Tem alguns que eles têm, por exemplo, ele faz um clock, né, que chama, né? Fica variando entre 1 e 0 o valor daquela entrada, por exemplo, com uma certa frequência, tá? Então, mas o Zélio, né, ele é um dos que é mais simples, né? Por ele ser mais simples, eu não tenho essa possibilidade, né, do, do bit da primeira varredura, pelo menos até onde me consta, tá? Então, a gente tem que criar esse bit de varredura que está mostrado aqui embaixo. Não é nada complexo, né? Seria esse diagrama Ladder aqui, né? Que basicamente o que é que acontece aqui, né, pessoal? Lembrem lá que o ladder, ele sempre vai ler de cima para baixo e da esquerda para a direita, tá? Então, ele sempre vai atualizar todas as saídas de cima para baixo, não, vai ler primeiro todas as entradas de cima para baixo e depois ele vai atualizando as saídas conforme aquelas entradas que ele já leu na primeira leitura, primeira varredura, tá? Então, veja só, na primeira varredura aqui, pessoal, o M2, ele está desativado, certo? Então, isso significa que ele está com esse NF aqui, se ele está desativado, isso aqui vai estar conduzindo, né, por ele ser um contato NF, e aí eu vou acionar a minha memória M1, que aqui eu estou chamando, ó, first scan, né? Só que aí, já na segunda varredura, pessoal, o que é que vai acontecer? Eu vou acionar, né, como eu não tenho nenhuma condição aqui na linha 2, eu já aciono direto o meu M2, tá? Então, a partir da segunda varredura, o que é que vai acontecer? O M2 aqui, por ele estar acionado aqui nessa bobina, né, ele vai abrir esse contato, né, ele vai para aberto, né, e aí ele desativa a memória 1. Então, ele vai estar ativo somente na primeira varredura, tá certo? Acho que deu para compreender. Se ficou meio nebuloso isso aí, me avise, tá? Tranquilo até aí? Bem sossegado, né? Beleza. Então tá, vamos falar de transições. As transições, pessoal, lembrando lá do Graph7, para que ela aconteça, eu tenho que ter duas questões principais. Tem que acontecer, né? Que todas as etapas que estiverem imediatamente anterior a ela, da transição, né? Elas têm que estar ativas. Para ela poder ser satisfeita, né? Ela tem que estar ali disponível, né? Caso contrário, caso
caso as etapas não estejam todas ativas, aquela transição vai estar inibida, né? Então, essa é a primeira condição. A segunda é que a receptividade, né, que está associada à transição seja satisfeita, né? Receptividade nada mais é do que aquela condição que tá ao lado da transição, tá bem? E assim eu vou associar um bit para cada transição, tá? Ah, sendo que a transição J é igual a 1 quando a transição está habilitada, né? E ela vai estar em 0 quando ela estiver desabilitada, tá bem? Então, aqui eu coloco um exemplo de como fazer isso, né? Se a variável de transição é habilitada, a etapa anterior é desativada e a posterior é ativada, né? Mas como eu vou representar cada uma dessas conceitualmente, né? Aqui, ó, eu estou chamando de T e J, né? A transição entre a etapa I e a etapa... Opa, estava mostrando no lugar errado. A transição T e J, ela é entre a etapa I e a etapa J aqui, né? Então, e qual é a condição da T e J? É C1, né? É que isso aqui aconteça. Observe que esse C1 pode ser um conjunto de entradas, por exemplo, né? Um conjunto de entradas que estão relacionadas em uma questão E ou, tá? Ou pode ser um temporizador, um contador, enfim, né? A condição ali pode ser qualquer coisa, tá? E aqui também tem o exemplo da transição JK, né? Que é a transição entre a etapa J e a etapa K, né? Então, bem simples, né, pessoal? Para a transição ser satisfeita, eu tenho que ter aquelas duas condições, né? A etapa anterior está ativa e a condição ser satisfeita, então eu tenho a multiplicação aqui, que é um E, tá bem? E aí eu vou mostrar para vocês alguns tipos de transição que a gente tem, né? Então, se eu tenho que a transição A é a transição associada ao diagrama C1, e ao diagrama, né, essa transição aqui, e C1 é a condição de receptividade, então eu vou ter que, para que a transição seja satisfeita, todas essas etapas aqui em cima têm que estar ativas, né? E a condição 1 satisfeita, né? Então, seria a multiplicação de todos esses caras aqui. Para ficar mais bonitinho, tem essa questão aqui que é com produtório, né, ou piatório, né, que é o pi maiúsculo aqui, por isso piatório, né? Mas assim como eu tenho um somatório, eu tenho um produtório, né, que seria um produto de várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, seria de K de I até M, né, das etapas, e isso vezes o C1, tá bem? Daí eu queria estimular vocês aí, seguindo as regras apresentadas, como eu transformo esta sequência simples aqui, ó, em um ladder, né? Eu vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer o ladder aí, me dizerem como que sairia desse cara aí, se conseguem fazer ou não. Lembrando aquelas regras lá, tá? Fazer essa questão, né? O Graph7 nível 1 a gente já tem, teria que fazer a tabela das associações, né? E depois o nível 2, né? Que aí só colocar os valores lá e depois a criação do ladder.
A pergunta é quantas memórias nós teremos que ter? Quantos vamos utilizar, na verdade? E aí, alguém tem uma resposta de quantas memórias vamos utilizar? Quais memórias são essas? E como é que vocês vão fazer isso aqui, ó? Faltou uma memória da transição, né? Lembrem que a memória ela vai ser utilizada para etapas e para transição, tá? Né, com parte nisso aí, como é que vai ficar o ladder? Já conseguiram desenhar, fazer um esboço? O que é que eu preciso fazer para que a etapa E4 seja ativa? Quais são as duas condições que têm que ser feitas? TI 34, E3 e P. Perfeito. Isso aí. E ativo e TI também ativo. Beleza. Então, como que vai ficar isso no ladder? P é uma condição qualquer. Imagina como o P sendo, sei lá, um sensor, né? Que ele pode ficar 1 ou 0. Vai ficar em série. Como que vai ficar em série ali? Quem vão ser as entradas e quem vão ser as saídas?
posso mostrar? Ou vocês estão tentando? Olha só, então. Ficaria desse jeito aqui, ó. Para isso acontecer, para essa sequência simples acontecer, eu precisaria dessas 3 linhas, tá? Onde eu estou separado em seção de transições e seção de etapas. Notem que aqui eu estou até colocando esse símbolozinho aqui, para dizer que essas linhas aqui não, essa aqui não logo antes dessas aqui, né? Como eu falei lá, primeiro vão ter todas as seções de transições e depois eu faço as etapas, tá? Então, olha só, eu preciso, assim como vários de vocês falaram ali, né? O E3, dando a etapa E3 ativa e a condição P satisfeita, né? Eu vou acionar a minha etapa TI, né? Lembrando que tanto E3 quanto TI, aqui, elas são memórias, tá? A única coisa que não é memória seria essa minha condição aqui, né? Que pode ser um sensor, pode ser um temporizador, saída do temporizador, do contador, enfim. E aí, eu tendo esse cara ativo, ele vai resetar E3, ele desliga esse cara aqui, né? E ele seta o E4. E aí, tá resolvido, né? Fizeram algo similar a isso? O que é que estava diferente ou algo que não bateu aí? Beleza, que bom. Dibas, lá no Zélio, deixa eu abrir aqui, aí eu mostro no Zélio. Você que define quem é memória e quem não é, tá? Tô abrindo aqui o Zélio e vou mostrar aqui rapidinho. Ó, acho que vocês devem estar vendo aí o Zélio, né? Memória seriam esses caras aqui, ó, tá? Então, todos esses aqui são memórias, né? No caso aí da conversão de Graph7 para Ladder, todas as transições e etapas serão memórias, tá? Basicamente, a memória, ela só é uma coisa interna do CLP. Ele não vai te fornecer nenhum sinal para fora, nem receber, nem enviar. O que é que eu quero dizer com isso? Uma entrada digital, né? Ela recebe um sinal externo alterando algo internamente ao CLP. Uma saída do CLP, ele altera algo internamente, né? Só que ele manda o sinal para fora para acionar alguma coisa, né? Então, essa é a diferença entre as entradas e saídas com memória, tá? Então, basicamente, a memória seria esse cara que aqui está a questão do comentário que eu falei, né? Então, basicamente, para a gente fazer algo similar com aquilo, né? Eu precisaria dessa memória aqui, que eu diria que é o E3, né? Precisaria de uma outra memória, que é o E4, e precisaria da terceira memória. Não está aparecendo para vocês, né? Claro que eu notei. Perdão. Perdão. Eu vou voltar, pera. Quando é o Zé, tem que ser a tela inteira. Sei nem para abrir o áudio, eu fiquei aqui falando meia hora, mano. Não tava vendo o chat. Agora estão vendo, né?
Sim. Ó, então, a memória está aqui, né? Aqui seriam as memórias, aqui as entradas e aqui as saídas, né? A quantidade de entradas e saídas em memórias vai depender do tipo que você escolher lá no início do Zélio, né? Então, aqui tá os comentários, né? Que eu estava mencionando. E para fazer aquele exercício que eu coloquei ali, precisaria do E3, E4 e o TI, né? E a gente teria esses caras, né? Porque quando eu colocar ele aqui, ó, então a primeira situação seria o E3, a memória 1 aqui, e a transição 1 estar insatisfeita. Não, tá? E a transição 1, que seria o C1, se eu não estou equivocado, era assim, não, era P, né? É um IP, daí ele vai ativar a transição. Ativar a transição. E essa transição, né, o contato da transição, vou botar já 2 aqui. Ele seta a etapa 1, a etapa, ele reseta a etapa 3 e seta a etapa 4. Seria isso aqui. É por isso que eu digo para colocar nos comentários ali, porque aqui ele fica aparecendo, ó, no negocinho aqui bonitinho, tá? Então seria isso daí, né? Mas a questão de definir quem é memória e quem não é, basicamente vai ser memória as transições e etapas, tá? O restante, né? O restante é tudo o restante é tudo entradas ou saídas. Como faz esse negócio de resetar e setar no zero? Aqui, ó. Se, por exemplo, você quer resetar a E3, né? Como eu fiz, você clica e segura aqui no R aqui, né? Você clica, segura e você vem para cá. Ou só clica, né? Não é clica e segura, não. Não sei mais. Porque ele não tá vindo esse tamanho. Porque ele só vai deixar um. Tá? É até bom falar isso. O Zélio, ele não permite. Porque quando você usa set reset, tá? O ideal é que você só tenha em algum lugar somente um set e um reset. Assim é também interessante com bobinas, tá? Se você colocar uma bobina qualquer, que ela esteja somente em um lugar, essa bobina, tá? Então, por isso que ele não deixa eu colocar outro reset aqui. Mas o ideal é que, se eu tenho no meu programa esse cara aqui, ó, se eu coloquei o reset, em algum lugar ele teria que ter o set, né? E se eu estou colocando o set do E4, em algum lugar ele vai ter que ter o reset do E4, tá? Então é bom para a gente saber isso aqui, porque se eu setar esse cara e não tiver um reset no programa, ele nunca vai voltar para zero, né? Então, basicamente, é eu segurar aqui ó, no reset e voltar para cá, ó, certo? Em vez de eu usar o colchetezinho aqui, beleza? Então, só lembrando lá, ó, quando eu venho em cima do M4 aqui, ele é um contato, aqui seria a minha bobina, né, normal, sem set reset, aqui é na borda de saída, na borda de subida, aqui é o set e aqui o reset, tá? Matheus perguntou, ali você colocou 2 contatos de TI, não dá para deixar mais simples tirando um dos contatos e deixando RM e SM2 em paralelo? Eu acredito que não tenha problema, tá? Não vai trazer nenhum malefício, tá? Porém, eu não gosto, sei lá, porque foi assim que eu aprendi, entendeu? E tem muita gente que acha
entendível, né, quando eu deixo na saída somente uma condição. Então, eu estou dizendo que esse pessoal aqui, ó, está acionando essa bobina, né? Quando você coloca diversas bobinas, você acaba, em algum momento, você vai ter que repetir bobina, né? Ou acaba ficando aquele negócio que parece um conjunto de raízes, assim, né? Porque para um lado você vai ter, sei lá, 4 entradas lá e 4 saídas aqui, assim, sabe? Então você fica desorganizado, digamos, né? Mas efeitos de funcionamento, não. Ele funciona, tá? Mas o ideal seria deixar dessa forma aqui para que eu não tenha isso aqui, ó, como você colocou, né? Para que eu não faça isso daqui, certo? Porque aí, depois de um tempo, você vai ter algo assim, ó, sendo aqui outro contato. Aí você imagina que eu colocando mais contatos para baixo aqui, aí vai acabar ficando bem ruim de se entender. Não você que fez você que desenvolveu, depois você consegue se achar, né? Mas se depois for uma outra pessoa que está implementando aquilo, vai ser mais difícil para ela entender o que você quis fazer, tá? Não sei se eu me fiz entender também nessa história toda. Mas, basicamente, o ideal é que você sempre tenha somente uma bobina na saída, tá? Por isso que eu repito um contato na entrada aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá, então vamos voltar lá pro... Vou deixar aqui isso aqui mesmo. Você deve estar vendo aí o negócio, né? O PowerPoint. Tá. Então, aí a gente vai para umas coisas um pouquinho mais complexas, tá? Aqui eu fiz aquele primeiro ali só para perceber ali um pouco como vocês estavam fazendo, né? Mas aqui a gente só vai demonstrar já direto, até porque a gente está chegando aí nos finalmente, então é melhor a gente ir se apressando um pouquinho. Então, aqui eu tenho aquela divergência E, né? Que, lembrando do graph set, né? A divergência E significa que quando ela sair dessa etapa, devido a essa transição aqui, ela vai vir para cá e essas duas etapas vão acontecer, esses dois lados, né, vão acontecer simultaneamente, tá? Então, vai estar, alguma etapa desse lado vai estar ativa, no caso aqui é 2 e aqui é 3. Então, quando E1 e a transição estiverem em nível lógico 1, eu vou ativar esses dois caras aqui, né, o que é o que a gente percebe aqui no ladder, né? Então, eu tenho a condição da etapa 1 ativa, né? E aí eu tenho a condição a receptividade da transição é P mais B, ou seja, P ou B, né? E aí eu vou ativar a minha transição TI, né? Ativando a transição TI, eu vou resetar o E1 e vou setar E2 e E3, certo? Mesma coisa aqui naquela questão da pergunta do Matheus, né? Então, eu coloco aqui, nesse caso, eu tenho 3, né? Até para deixar claro o que eu estou fazendo ali em cada um deles, tá bem? E também é mais fácil para perceber se você não esqueceu nenhuma coisa, tá? P mais B é uma condição só, mas com duas variáveis distintas, né? Isso significa que se P ou B acontecer, a transição está passível de ser transposta, tá? É um ou aqui, né? Mas é uma condição só. Beleza? Então, vamos para a próxima aqui. Daí eu tenho a possibilidade de divergência e convergência já na sequência, né? Divergência e convergência E, né?
onde eu venho de uma convergência, que eu vou convergir de E3 e E1 para sair dessas duas. Essas duas têm que estarem ativas, né, para eu sair para a convergência acontecer aqui, né? Para a convergência acontecer, eu tenho que ter essas duas ativas, que aqui está E3 e E1, e a condição ser satisfeita, que a condição é P, né? Então, P acontecendo, a transição é ativa, quando a transição é transposta, perdão, quando a transição é transposta, eu vou resetar E1 e E3, e eu vou setar E2 e E4, tá bem? Então, é mais um geralzão, né, que dá para fazer esse sistema aí, tá? Daí a divergência ou, né, a divergência ou, lembrando, a única diferença é que essas duas etapas não vão acontecer ao mesmo tempo. Isso significa que ou esta será ativa, tá? Aí tem um detalhe muito importante, tá, pessoal? Que tem que tomar cuidado nas convergências, na questão das condições de cada um, tá? Porque dependendo do sistema que a gente está analisando, né, pode ser que haja problemas, né? Como assim problemas? Imaginem só, né, até nesse diagrama que foi inserido esse P negado, esse P barrado aqui, nesse diagrama para que ele não tivesse problema. Porque imagina só que P e A aqui fossem botões, tá? E eu estou na etapa 1 e que esse P e A sejam acionados simultaneamente, por alguma razão, né? Imagina lá sei lá, um elevador, não sei. Aí tu aperta P e A ao mesmo tempo, aí ele está indo ao mesmo tempo pro 2, você está no quinto andar, ele está indo ao mesmo tempo pro 2 e pro 8, por exemplo. Né? Então, não tem como ele fazer um está dizendo para tu ir para cima, outro está dizendo para tu ir para baixo. Né? Então, para que isso não aconteça, eu tenho que dar uma prioridade para um dos dois, né? É o que nós chamamos de condição de exclusividade, tá? Então, a gente insere esse P barrado aqui, ó, na condição, né? Para que este lado tenha maior prioridade do que este lado, né? Porque fazendo ele dessa forma aqui, ó, se o P estiver acionado, ele já corta esse diagrama aqui, tá bem? Como se fosse o ou exclusivo ali. Só que um ou exclusivo prioritário, digamos assim, né? Porque o ou exclusivo, para ser bem certinho o ou exclusivo, eu teria que ter um A barrado aqui em cima também, né? Mas como eu não tenho esse A barrado, aí eu só coloco nesse aqui para ser só uma exclusividade, né? E não um ou exclusivo. Então, é um ou exclusivo com a prioridade para cima ali, tá? Então, tenho essa questão aqui. Daí, nesse caso aqui, ó, eu coloco tanto a transição I quanto a transição J acontecer, eu tenho que resetar E1, né? Eu resetei ele ali. Agora, a transição, ela seta E2 e ou ela seta E2, ou ela vai setar E3, porque essas, só que aqui é TI e aqui é TJ, né, perdão, tá pequenininho ali, eu não tinha visto. Mas ou ele vai setar o E2, ou vai setar o E3, tá bem? Daí eu tenho a convergência ou, né, que é bem parecido, né? Que aí eu ou vou estar nessa situação ou nesta situação aqui, né? Só que eu tenho que prever essas duas, né? Que aí eu vou ter que se eu tiver E1 e a condição C, eu vou acionar TI, né? E se eu tiver E2 e P, eu vou acionar o TJ. Só que o TI reseta o E1, o TJ reseta o E2, mas tanto o TI quanto o TJ, ele seta E3, tá bem? Então, essas seriam as possibilidades que nós temos de etapas e de transições, tá? E isso seria o que eu planejei para hoje, tá?
onde na próxima aula a gente vai falar sobre as ações, como a gente vai implementar essas ações, né, passar as ações do Graph7 para o Ladder, e aí a gente vai fazer alguns exemplos de aplicação e tchau, mais ou menos isso. Mas, na verdade, é perguntas aí, se tiverem algum questionamento, alguma questão que ficou nebulosa, estou à disposição. Qual o último? Esse? Como assim, aleatório? Ativação do quê? Qual ativação você disse? É que assim, ó, imagina, deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Imagina isso aqui, ó, tá? Imagina que ele tá vindo daqui, ó, certo? É que ele vem daqui de cima, tá? Então, para essa parte acontecer, eu tenho que passar por esse cara aqui. Então, ou esse lado vai estar ativo, ou este lado vai estar ativo. Não vai acontecer os dois ao mesmo tempo, né? É que assim, ó, o E1, né? Um ativo é um, outro. Não, olha só. Nesse caso aqui, né, da convergência ou, né, que seria esse rapazinho aqui, ó. Se eu tenho, é porque eu tenho essas duas condições de transição, tá? Essas duas condições de transição aqui, essa primeira linha está relacionada a esse lado esquerdo, né? Etapa 1 e T1 acontecendo, e o C, né? E1 e C acontecendo, eu ativo a minha transição I, né? O que é que a transição I faz? A transição I, ela vai resetar esse E1 e vai setar o E3, tá bem? Agora, esse outro lado aqui, ó, se eu tenho E2 ativo e eu tenho P ativo, né? Eu vou levar para o nível lógico 1 o TJ, tá? O TJ estando ativo, ele vai fazer o quê? Resetar esse E2, esse cara aqui, né? E ele vai setar o E3. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? A transição I aqui, essa transição I aqui, ó, ela vai resetar esse cara e acionar esse, o TJ resetar esse cara e acionar esse, tá? Então, os reset nessa situação, ela é individual, mas o set, ele tem que ser, tem essas duas transições que podem setar ele, tá? Acho que seria isso. Não sei se ficou mais claro. Algo mais? Nada, somente o Bahia seria o nosso. O Gustavo Rubio disse que tinha que sair agora no finalzinho, sem problema. Que Santos o quê, cara? Tá louco, bicho. Mas seria isso aí, pessoal. Deixa eu parar essa gravação doida aqui.